Bom dia, gente! Sejam bem-vindos ao Tocando em Frente com Rose Modesto. Hoje nós vamos falar do Centro Médico e de Reabilitação da APAE. E também vamos falar dos atendimentos especializados desta unidade aos pacientes com transtorno do espectro autista, o TEA. O número de casos tem aumentado e pensando em otimizar este atendimento e também na qualidade de vida desses pacientes, o Centro Médico e de Reabilitação da APAE validou cientificamente o processo de capacitação para aplicadores do ABA. Nós vamos também entender o que é o ABA. E você que ficou curioso, fique aí, porque nós vamos falar muito mais sobre esse assunto aqui no Tocando em Frente com Rose Modesto. Roda a vinheta! Para falar sobre esse assunto de extrema importância, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Cíntia Harumi Nishikawa e também a Aurisângela da Luz Pereira do Nascimento, que é a mãe do Estevão, que é uma criança de 4 anos, e ambas vão poder hoje aqui apresentar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para todos nós. Cíntia, seja bem-vinda, é uma alegria poder recebê-la aqui no Tocando em Frente com Rose Modesto e Obrigada. vai ser muito importante poder te ouvir aqui. Obrigada, é um prazer. Prazer é todo nosso, viu? Nossa querida Aurilângela, muito bom poder tê-la aqui. É uma alegria poder ouvir o testemunho de uma mãe, né, que tem aí hoje um filho participando de todo esse atendimento lá na APAE. Eu tenho certeza que as suas palavras hoje aqui vai poder ajudar tantas mães que às vezes estão aí procurando, inclusive, por um atendimento diferenciado como tem na APAE. Seja bem-vinda. Obrigada. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós vamos ver um vídeo produzido pelo canal Saúde na Infância, que diz um pouquinho do que é o espectro autista. Solta o vídeo pra gente. O que é transtorno do espectro autista? Você sabe o que é o TEA? O TEA, transtorno do espectro autista, é o termo usado para diferentes transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que tem como características marcantes as dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Esse termo foi adotado para substituir todas as subdivisões que existiam para esses transtornos. Desde então, não existem mais síndrome de Asperger, transtorno global ou invasivo de desenvolvimento. Todos esses transtornos agora são conhecidos como TEA. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 a cada 68 crianças são diagnosticadas com TEA. Esse número significativo de diagnósticos fez com que a Organização das Nações Unidas classificasse o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Problemas de fala, sensibilidade a barulhos, falta de interação do olhar, irritabilidade com contato físico, agressividade, falta de resposta quando é chamada, interesse por parte de objetos e repetição das mesmas palavras ou gestos podem ser alguns dos sintomas do autismo em crianças. Apesar de as causas do TEA ainda não serem totalmente compreendidas, especialistas na área acreditam que a combinação de múltiplos fatores pode levar ao autismo. Fatores como hereditariedade são responsáveis por cerca de 50% dos casos de autismo, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores externos, como poluição do ar, uso de pesticidas nos alimentos, complicações durante a gravidez e infecções causadas por vírus, entre outros. É importante deixarmos claro que o TEA possui diferentes níveis de comprometimento da criança diagnosticada. Depois da gente ver esse vídeo, acho que é uma curiosidade bacana para a gente poder passar para quem está nos assistindo aqui, né? A gente viu no vídeo que tem mais de 1 grau, né, de espectro autista. Quantos são? Como que a gente pode identificar, né? E como seria também, né, o ABA, para poder explicar o que é o ABA, né, que muita gente ainda não tem esse conhecimento, e também quais são os benefícios dele para quem tem autismo, né, e também para a família. Então, acho que são curiosidades, né, e que a gente poderia trazer aqui para abordar nesse momento. Muito bem, vamos lá. Primeiro, eu queria desmistificar essa questão, assim,
dos graus, né? Não necessariamente falar que um grau mais elevado quer dizer mais sintomas ou não. Os graus, eles foram estabelecidos a partir, né, do nosso último estudo, que a gente se embasa, que é o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos em Saúde Mental. Então, lá, ele diz para nós o quê? Como é um espectro muito variado, você vai ter desde crianças com questões muito leves, alterações muito sutis, até crianças muito comprometidas. Sim. Então, para que você tenha aí uma forma de fazer um tratamento individualizado, um tratamento singular, você precisa entender um pouco mais desse quadro, né? Então, nem todas as crianças vão ter, por exemplo, o isolamento autístico, que antes era muito característico, que às vezes as pessoas, quando pensam em autismo, pensam naquela criança isolada, né? Então, as crianças com autismo, elas têm vontade de socializar, mas às vezes elas não têm os mecanismos para isso. E isso não tem a ver com essa questão do grau. Exato. Por exemplo, o grau 1 consegue se socializar, o grau 2 não tem nada a ver Não isso. tem nada a ver. O que é o grau? O grau, na verdade, hoje a gente usa nível, ao invés da palavra de grau, tá? Nível, até né? para trazer, Olha né? só, gente, não é grau, viu? É nível de autismo. Hoje a gente fala nível, por quê? Então, nível 1 seria uma criança com pouco suporte. Então, assim, a criança com pouco suporte, isso estabelece quais são as metodologias, os tratamentos que você vai precisar para aquela criança se desenvolver. Então, quando você diz pouco suporte, então a criança que ela vai conseguir ser inserida bem na escola regular, vai conseguir acompanhar os colegas. Uma das características do grau 1 de suporte é a inteligência preservada, né? Igual ou acima da média. Né? Então, isso já diz para nós, opa, aqui na parte intelectual, essa criança ela não precisa de muito suporte. Né? Então, o suporte dela, às vezes, é na hora do recreio, para auxiliar ali na intervenção da comunicação, né? Sim. E aí, quando você fala do nível 2, você já tem uma criança com apoio substancial. Então, já é uma criança que provavelmente ela tem a parte intelectual um pouco rebaixada, uma comunicação muito abaixo do que é o esperado para a idade, né? Então ela vai precisar de mais suporte. Então é uma criança que ela não pode ser deixada sozinha na sala de aula, já tem né? que Então ter você ali, já tem que ter um acompanhamento exato, de perto. De né? perto. E você vai precisar fazer adaptações de conteúdo, né? E isso pensando também em questões de medicação, pensando em outras comorbidades que podem vir associadas com autismo. Certo. E no nível 3, você tem uma criança com muita necessidade de apoio. No nível 3. No nível 3. Então, é uma criança que a gente diz que ela é pouco funcional. Então, é uma criança que, independente da idade, ela vai ser dependente dessa parte de banho, uso do banheiro, da alimentação. Então, isso vai afetar em muito a parte da funcionalidade dela. Entende essa diferença? Sim. Então, o nível 1, eu não preciso, né? Eu posso ensiná-lo, talvez ele tenha um atraso pequeno ali para começar, mas ele vai capaz de ali mesmo sem o apoio do dia a dia mesmo, e com os né? pequenos apoios ele conseguir, né? Lógico que a gente fala que o nível 1, né, tem pouco apoio, mas quando entra em crise é muito difícil, né? As mães aqui sabem, né? Todos os níveis vão ter sintomas. Tá? Então, assim, às vezes as pessoas acham é nível 3, é muito grave. Não, tem a ver com o tanto de apoio que ele precisa para sobreviver. Para poder sobreviver e ter uma vida, né? Exato. Doutora Cíntia, assim, até para ficar assim, mais clara para quem está nos assistindo aqui, quando que uma mãe, né, ela deve buscar um atendimento, ela olha para o filho, de repente o filho está falando um pouquinho menos, ou demorou um pouquinho mais para falar, onde ela deve ir? Certo. Num momento como esse? Certo, né? Quem é o profissional né, que pode, nesse momento, tentar trazer, né, se tem autismo, ou se de repente tem alguma deficiência e ainda não conseguiu identificar, como é que seria esse caminho? Isso. Bom, esse caminho, a gente entende hoje que o caminho correto, né, o como deveria funcionar, seria o pediatra. É o médico pediatra, o pediatra, né? Seria o primeiro, né? Porque é ele que tem contato com essa criança muito pequena. Hoje a gente não fala nem só na questão da fala, porque a fala ela vai aparecer ali por volta de 1 ano e meio, né? Para você começar a notar algum tipo. Antes disso? Antes mesmo a criança já pode manifestar alguns sintomas, né? Então, como a gente viu, né, no vídeo, a criança pode apresentar uma dificuldade de interação.
o bebê humano, Sim. ele é voltado para a interação, né? Desde, então, desde que ele nasce, um mesinho, ele busca, 2 mesinhos, você já percebe, né? Que ele quer interagir, ele quer sorrir, né? Exato, ele ouve a voz da mãe, ele procura a voz da mãe. Já são sinais, né? Que... Ele é voltado para o rosto humano, né? Para olhar, a gente sorrir, a nossa voz. Então, tudo isso é o que a gente chama de atenção compartilhada. Certo. Então, uma falha na atenção compartilhada que pode ser visualizada mesmo no bebê já é um sinal. Eu queria ouvir um pouquinho agora, claro. Né? Nós vamos ouvir aqui um pouquinho a Aurisângela da Luz, que é a mãe do pequeno Estevão, e eu queria te perguntar, né, primeiro mais uma vez te agradecer, te perguntar como é que foi esse processo para você da descoberta, né? Porque a doutora Cíntia acabou de falar um pouquinho aqui como é que é, né? Geralmente, como é que pode, inclusive, né, a família perceber essa questão mesmo do autismo. Na sua vida, na vida do seu esposo, como é que foi esse processo, né, de descoberta? Então, um do fator da gente procurar um médico foi a fala, porque ele tem 4 anos, mas ele ainda não fala. E quando foi isso, assim? Com quantos aninhos ele tinha quando você... Ele ia fazer 2 anos e a questão foi a fala mesmo. Foi a fala? A pediatra encaminhou para a fono porque ele não falava, né? Sim. E me fala uma coisa, qual é o grau, né? Aliás, o nível, já aprendi aqui, né? A palavra correta é o nível. O nível de autismo do Estevão. O Estevão é nível 3. Nível de 3, suporte. né? Então, com 2 aninhos você descobriu, vocês perceberam ali, acabaram procurando ajuda, foi com o pediatra, né? Foi. Passou para a fono, né? Pra e a fono encaminhou para... Aí falou para a gente, para o neuropediatra, né? Sim. E aí ele que fechou o diagnóstico com 3 anos. 3 anos. Entendi. E o nível 3, assim, quais são as maiores dificuldades, né, que ele começou a apresentar e que hoje lá na APAI, né, nesse centro de reabilitação, você percebe que tem ajudado muito? As maiores dificuldades dele, assim? Então, são coisas pequenas para algumas pessoas, mas para a gente é coisa muito, muito, muito grande, né? E a gente fica muito feliz com cada desenvolvimento. É tipo, pular, ele não pulava. Não pulava? Não. Não conseguia dar pulinho? Não conseguia. Que é uma criança, né, que está 100% ali bem, consegue... A gente fala dessa irregularidade do desenvolvimento, percebe, né? Então, coisinhas tão simples assim, que agora ele já pula. Então, é lento e depende das terapias, lógico, né? Mas que tá indo, né? Tá fluindo. Hoje é nível 3, mas futuramente, se Deus permitir e a ajuda da equipe, né? Ótimo. Vai evoluir. Doutora Cíntia, fala um pouquinho pra gente como é que funciona a aba. Certo. A aba, né, quando a gente pensa, né, no tratamento, a gente pensa sempre no que hoje é a medicina baseada em evidência, né? Então, pensando nisso, a aba é a sigla do inglês, Análise Aplicada do Comportamento. Só para o autismo? Não é só para o autismo, isso é uma pergunta muito, muito boa, né? Então, a aba é uma ciência que ela cria, né? Então, por isso que muita gente fala método ABA. Por que não é método ABA? Porque ela não desenvolve só, né, receitas para crianças para melhorar o comportamento de criança com autismo. E sim, ela faz todo esse estudo, né, desde essa parte de como a gente pode atuar, né, e ela orienta para a gente que essa terapia, ela é intensiva, né? Então, esse é o diferencial e, por isso, ela é um dos únicos tratamentos que tem base em evidência científica para a melhora das crianças com autismo. Olha que coisa ela pode ser aplicada, né, a todo tipo de comportamento, né? Então, às vezes, as pessoas falam, é só para autismo? Não, não é só para autismo, né? Mas ela tem uma eficácia muito grande, porque se a gente pensa em atrasos do desenvolvimento, então a gente pode atuar, né, de maneira estruturada e intensiva para melhorar esses atrasos. Uma pergunta que eu queria fazer agora para a Aurisângela. Você percebe, você chegou a sentir preconceito em relação ao autismo do Estevão? Agora eu acho que eu estou começando a sentir isso, sabe? Agora mais? Sim. Porque antes não tinha, eu não falava, tipo que eu me preparei primeiro para poder falar com outras pessoas, né? E aí, agora eu já percebo que tem. Que as mães ficam com medo dos filhos chegar perto, porque ele fala assim, pensa que que nenhum autista é igual ao outro.
todos são diferentes. Como nós somos, né? Cada um tem um jeito, né? Uma personalidade. Todos somos diferentes. E aí, às vezes alguém conhece uma pessoa que é autista, às vezes é agressivo, né? Por alguma causa, né? Naquele momento ele agride. Mas nem todas as crianças é agressivo. O meu não é, ele é super carinhoso, ele abraça, ele beija. Mas tem mães que julgam só, pensam que todo autista é agressivo, pode bater no filho, entendeu? Então a nossa luta continua mesmo, né? Para combater todo a realidade, tipo de preconceito, né? O diferente, o especial, ele está pronto para poder conviver, para poder estudar e trabalhar. Isso a gente vai desmistificando com amor, com carinho, com empatia. Eu vou chamar aqui um intervalo, porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante para toda a sociedade. Estamos de volta com Tocando em Frente com Rose Modesto. Hoje o nosso tema, para você que chegou agora, nós estamos falando sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Nós estamos aqui com a psicóloga, a doutora Cíntia, estamos também aqui recebendo aqui a mãe do Estevão, viu gente, que tem autismo, né, a Aurisângela, e nós vamos daqui a pouquinho, né, aliás agora já, nós vamos ver alguns vídeos aí, vídeo que viralizou nas redes e que fala um pouco dos direitos do autismo, né, no transporte coletivo. Nós vamos rodar esse VT e depois tem um outro vídeo que eu achei muito interessante que eu quero passar aqui para vocês. Próximo, aqui está. É gratuidade, moça? Sim, pessoas autistas e pessoas com deficiência em geral, com renda de até um salário mínimo e meio per capita, têm direito a cartão de gratuidade, então está aqui. E essa daí? Essa daqui é a minha acompanhante. Oi! E você tem direito a acompanhante? Como uma pessoa com deficiência às vezes tem muita dificuldade de locomoção ou uma pessoa autista precisa de um suporte para sair, a gente tem direito a um acompanhante que também tem a entrada gratuita. Então tá bom, vou liberar aqui. Com licença, jovem, vejo que você não tem nenhuma deficiência aparente, portanto queira levantar-se porque eu vou sentar nesse lugar. Sai, eu sou autista. E por que um autista precisaria de atendimento especializado dentro do ônibus? Vocês não têm nenhum problema físico e eu tô grávida. Várias coisas. Se eu for abordada de alguma forma, eu não sei me defender porque o autista tem essa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade sensorial. Autistas podem estar em crise em certas situações muito estressantes e ia ser ruim para todo mundo no ônibus. Ia ter que parar, então é melhor não. Interessante, né, gente? É assim mesmo, doutora Cíntia? É assim mesmo. É, né? Então, por que é importante, né, a gente ver esses direitos? Como ela explicou ali no vídeo, criança com autismo, a pessoa com autismo, porque a gente fala muito de criança, mas as crianças crescem, né? E elas carregam as suas dificuldades, né, as suas necessidades de apoio, de suporte. Então, a tendência a ter uma crise. Então, por isso é importante, né, ter esses direitos. E esse vídeo é um belo de um exemplo, né? Exatamente, né? É um exemplo de que nós somos iguais nos direitos, né? Mas nós somos diferentes no nosso modo de ser, nosso modo de expressar, né, quem nós somos. A empatia, a gente precisa desenvolver, começa em casa, que vai para a escola, que vai para o trabalho. E pegando esse gancho, falando um pouquinho sobre isso, quando você teve o diagnóstico, quem falou para você da PAI? Aurisângela, assim, tem aqui uma instituição, né, que trabalha com reabilitação. Quem foi que te trouxe essa notícia? Então, a PAI, eu sou técnico de enfermagem, sabe? Uhum. E eu sempre via paciente que a PAI é um dos melhores lugares para atender, né? Mais preparado, né? E eu sempre tive vontade de entrar na PAI, por esse motivo, né? Que eles estão preparados, né? Sim. Difícil é conseguir, mas consegue e aí tudo flui, né? Lá é maravilhoso, né? Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer a PAI, ainda quando era professora. Eu lembro que eu fui fazer uma apresentação com os alunos meus, que eu trabalhava também num projeto social com música, e eu fui levar uns alunos para poder fazer uma apresentação lá na PAI. E aquele dia eu fui surpreendida porque a banda da PAI, entendeu? Deu um show na nossa banda lá, que para quem não sabe, gente, a escola da PAI, eles têm uma banda de música que é maravilhosa, que já rodou vários estados, vai para Brasília, e isso foi ainda em 2004, 2005, quando eu estive lá. E depois eu fui conhecer, né, a clínica. A parte de saúde, doutora Cíntia, da PAI, é uma referência, né, fantástica para todo o estado, para todo o Brasil. E o nosso sonho, né, eu como já tive mandato, como deputada federal já tive a oportunidade inclusive de destinar
emendas parlamentares, ou seja, recursos, né, verba federal do nosso mandato para pai, o meu sonho é que realmente todas as crianças, todos os adultos, aqueles que precisassem, né, de ter um atendimento tão especial como aqueles, tivessem condições de ter. E eu sei que esse é o sonho da PAI também. Mas nós vamos voltar aqui porque tem umas imagens, né, Nath? Tem umas imagens aí de uma pizzaria também que traz um pouquinho sobre essa questão aí dos direitos, da empatia. Pizzaria de Campo Grande entrega borda separada para a menina autista e surpreende mãe. É um gesto de carinho, né? Que vai fazendo a diferença, vai humanizando essa relação. Restaurante Via Pizza especial para criança autista e surpreende família na Copa Sul. Tem que divulgar o nome. Tem o nome da pizzaria aí, Nath? Vamos divulgar porque vale a pena, né? Olha aí, ó. Queria só a borda. Mãe se emociona por pizzaria atender pedido de filho autista. Obrigada por fazer parte da família Apolo. Olha aí, ó, que coisa interessante. Provavelmente uma criança com seletividade alimentar, que é muito comum nos quadros de autismo. Explica aí o que é essa seletividade alimentar. Seletividade alimentar, né? É diferença de preferência alimentar, que todos nós temos, que todo mundo coisa tem, que eu gosto de comer. Preferência diferente de seletividade. Seletividade é uma restrição muito, muito, muito extrema e ela é muito presente nos quadros de autismo por conta desse comportamento repetitivo. Né? Então, eles tendem a um padrão e esse padrão pode ser incluído na comida. Comer somente um alimento ou comer somente uma cor, somente uma textura e não conseguir se alimentar de outras coisas. E não tem jeito. Quando a criança é seletiva, você pode deixar com fome, você pode falar que ela não vai comer outra coisa, mas ela só se alimenta daquilo que é confortável para ela. Então, esse gesto da pizzaria realmente um gesto de carinho simples, mas que faz a diferença, inclusão, né? Porque você imagina, a criança come pouquíssimas coisas. Eles deram a oportunidade dessa criança fazer uma refeição com a família, de comer o mesmo que a família estava comendo. Interessante. Muito Parabéns, bonito. viu, gente, né? É muito bom poder ver esses bons exemplos que nos inspiram, inclusive, né, a ter esse olhar muito mais empático aí com quem precisa. Eu perguntei para a Orisângela agora há pouco sobre essa questão do preconceito. E esse gesto de empatia, você também já viu alguém tendo com o Estevão, com você? Já teve isso? Tem um lado ruim, mas também tem muita gente boa. Graças a Deus, que tem um lado ruim, mas tem um lado bom que faz esse contraponto, né? E a gente aprende muito com as crianças, porque na escola mesmo, a gente percebe que os próprios amiguinhos dele ficam preocupados. Estevão, não chora, seu pai já vem buscar você, sabe? Os amiguinhos falam? Sim. E as crianças em si ensinam muito adulto, né? Porque tem muito adulto sem amor, né? As crianças só é amor. Eu, como professora, sei que a maior parte, às vezes, do tempo, a criança passa com a referência do professor. Como é importante a escola abordar sobre isso também, né, Cíntia? Como um tema transversal. A gente precisa falar sobre as diferenças, sabe, gente? Falar sobre o diferente, falar sobre o respeito, falar sobre essa cultura do amor, né? Até porque quando você começa ensinando a criança, ela daqui a pouco, ela já começa a tratar, é como forma natural. Então o Estevão está ali, ele já tem aquela vontade de proteger um pouquinho mais, né? Porque sabe que ele precisa de um pouquinho mais de cuidado, mas já não tem mais a questão de falar, de olhar, né? De forma diferente. É um coleguinha da sala de aula que precisa um pouco mais de carinho, de atenção. Falando um pouquinho já dessa estrutura da PAI. Você está há quantos anos lá, Cíntia, atendendo? 6 anos, quase 7 anos. Quase 7 anos. Psicóloga, né? Sim. E como que é o seu trabalho lá no dia a dia? Por exemplo, chegou lá a Orisângela, né? Uma mãe, a Orisângela entra, às vezes, numa consulta com você, no atendimento, ou é só você e o Estevão, você e sua equipe? Como é que funciona isso lá? Bom, o Serapai é um centro de reabilitação multidisciplinar. O que isso quer dizer? São vários profissionais de diferentes áreas que se unem em prol da reabilitação. Fisioterapia, né? Isso, e a reabilitação é isso, né? Trazer de volta ou trazer algo que aquela pessoa necessita para sua funcionalidade, para sua sobrevivência aí no dia a dia. Sim. Então, para isso, nós temos lá fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nós temos também nutricionista,
os psicólogos e também a gente tem a estrutura médica, né? Então a gente tem pediatra, o neurologista, o psiquiatra. É uma estrutura fantástica. Exato, a gente tem gastro, a gente tem também assim, toda essa gama de profissionais que você vai precisar para poder fazer uma boa reabilitação. Sim. É importante destacar que lá ele é um centro de reabilitação. Então o paciente ele entra, é feita uma avaliação, essa avaliação envolve uma divisão entre o que a avaliação terapêutica do profissional técnica observa que é possível fazer naquele quadro, o que é o desejo da família, né? Então, desde que seja possível unir essas coisas, a gente sempre escuta, olha, e para você, de tudo isso que você me contou, igual são muitos sintomas, né, no autismo, Sim. de tudo isso que você está me contando, o que mais te preocupa? Ah, não, Cíntia, é a fala. Então, a partir daí, a gente vai unir esforços de toda a equipe, não só da fono, né? Então, uma equipe multidisciplinar, ela não trabalha sozinha, mesmo dentro da sua queixa, né? Entendi. Então, a gente trabalha junto em prol da comunicação. E aí, a mãe entra em alguns atendimentos, em outros atendimentos a criança entra sozinha. Né? Então, a gente funciona tanto em parceria com a família, e aí a gente tem vários programas de capacitação dos cuidadores. Quero conhecer o Estevam depois, viu, Elisângela? E ele está na escola municipal. Sim. E tá tudo bem lá então, na escola? Tudo bem, graças a Deus. Que bacana. Você vê que é importante essa questão aí, né, da inclusão. Quando você procurou a PAI, lá, são 7 meses, né, que ele está lá. Tempo. Você já percebe então que ele já está evoluindo bastante. Sim. E uma coisa muito boa mesmo, que eu achei assim maravilhoso, foi o fato deles capacitarem os pais para aplicar em casa. Até né? então você não sabia muito como... Não, a gente não sabe, né? A gente não está preparado. Não tá, é isso. E aí um curso que eles dão de graça, que é maravilhoso, que a gente já vai ajudar nosso filho em casa, então é perfeito, né? Esse é o que eu, sim, mais gostei da PAI, porque as terapias, às vezes, por ter muitos pacientes, não faz o tanto que deveria. E em casa, você preparando os pais, é bem melhor aplicar, né? Bom, gente, eu quero agradecer vocês mais uma vez por esse bate-papo tão importante, falando um pouquinho aqui sobre o autismo. É novo para todo mundo, acho que toda a sociedade precisa se preparar, né, para a gente poder conviver bem com todo mundo. E eu tenho certeza que hoje esclareceu muitos pontos importantes, inclusive aqui para mim e para todo mundo que está nos assistindo. Quero agradecer pela presença, pela participação aqui no Tocando em Frente. Quero agradecer à PAI, né, toda a direção da PAI. Quero agradecer à PAI de Corumbá, de Dourados, Campo Grande, de todos os lugares. O trabalho que vocês vêm desenvolvendo pelo Mato Grosso do Sul é fantástico. São milhares e milhares de atendimentos tão importantes na vida de tantas famílias que vocês fazem a diferença na vida de todos nós, viu? Então, um beijo no coração de todos vocês e obrigada pelo carinho. Queria dizer a vocês que estão nos assistindo, né? Para mim, quando a gente fala de autismo, né? Quando a gente fala de combate à violência, quando a gente fala do combate à pedofilia, quando a gente fala do problema do outro, a gente precisa sempre tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Por 3 segundos, e você vai ver que a gente vai agir sempre de uma forma correta, de uma forma carinhosa, amorosa. E é essa palavra que eu queria deixar aqui para todos nós. Doutora Cíntia, muito obrigada, tá, pelo carinho mais uma vez, pela participação. A mãe do Estevam, manda um beijo para o Estevam, um beijo para todos vocês que nos acompanharam aqui. E até o próximo sábado, às 9 da manhã, com Tocando em Frente com Rose Modesto.